Esse é o nosso último culto do ano de 2019. Na terça-feira, mais um ano se encerra, à meia-noite outro se inicia, e à semelhança de hoje pela manhã, eu resolvi trazer algumas orientações à minha vida, à sua vida, daquilo que o Senhor espera, para que nós, em meio a tantas metas, tantos objetivos que nós trilhamos e que pensamos quando é chegada essa época do ano, que o desejo do nosso coração seja de fato sermos alguém que exala o seu bom perfume, alguém que de fato glorifica o nome do Senhor, sermos mais crentes do que fomos nesse ano de 2019, pois como eu sempre digo, se há algo que nós de fato devemos ser inconformados e no sentido positivo da palavra, é com aquilo que nós já alcançamos em Cristo Jesus. Sempre há algo a melhorar, sempre há algo para ser mudado, para ser abandonado, para ser acrescentado, pois aquilo que lemos em 2 Coríntios, que o Senhor nos transforma de glória em glória, isso deve acontecer até o momento do retorno de Cristo Jesus, porque lá nós sim vamos ser glorificados de uma vez por todas, e então o pecado e qualquer resquício dele sobre as nossas vidas será completamente extirpado, e então a imagem e a semelhança do Senhor será restaurada por completo em nós. Mas enquanto nós lá não chegarmos, ou seja, pelo retorno de Cristo, ou se daqui formos levados, que nós lutemos ano após ano, dia após dia, para sermos mais semelhantes àquele que nos chamou. Por isso, irmãos, eu quero convidar você para que leiamos um trecho do Salmo 119. Eu pensei em pregar em todo esse salmo, mas como eu não estou disposto, eu sei que você estaria disposto a uma pregação expositiva, versículo a versículo, do Salmo 119, mas eu não estou com tanto ânimo assim hoje. Então, vamos ler só do 169 ao 176. Salmo de número 119, os versículos 169 a 176. A parte final desse salmo, que possivelmente tenha sido escrito por Davi. Salmo 119, versículos 169 ao versículo 176. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajuda-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos orar. Ó Deus, nós aqui mais uma vez estamos para ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Deus, que o ponto alto do culto ao Senhor é quando o Senhor fala a nós. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, como sempre tem feito, não nos oculte a Sua voz, não nos oculte, ó Deus, a Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a cada um de nós, nos dando a oportunidade de mais uma vez compreender a Tua palavra, entendermos, ó Deus, a Tua voz, reconhecermos que é a Tua voz, e então, ó Deus, assistidos pelo Senhor, possamos viver e praticar aquilo que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos dá ouvidos dispostos a ouvir a Tua voz, corações, ó Deus, prontos para fazer aquilo que o Senhor nos ordena. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Chegando o fim de ano, logo vem algumas
cenas que são muito típicas dessa época. Algo que sempre acontece todo ano na Rede Globo é o especial com o Roberto Carlos. Todo ano eles descongelam o Roberto Carlos para que então ali ele tenha aquele momento do seu especial. E aí eu estava pensando, nessa semana, gente, o povo fica pesquisando sobre criogenia aí, a Globo já faz isso há muito tempo, porque eles congelam o Roberto Carlos para que no final do ano ele possa então fazer o seu especial de Natal. Eles trazem ele novamente à vida para que então ele faça o especial de Natal, porque em outras épocas do ano não se ouve falar dele, e graças a Deus por isso. Eu não sei, às vezes você pode gostar das músicas dele, né? Gosto é gosto, eu não gosto. Algo também, né, que é muito comum nessa época são as chamadas retrospectivas. Todo canal faz a sua retrospectiva daquele ano. Só essa semana eu acho que eu assisti umas 3, que retrata os fatos e os acontecimentos mais importantes que aconteceram naquele ano. Mas não só isso. Algumas músicas também são muito típicas dessa época. Então é Natal, que ficou eternizado na voz da cantora Simone. Mas uma outra música que é também bem apropriada, principalmente para essa época nossa, pós-Natal, e chegando aí às portas do Ano Novo, é aquela música, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Quem nunca ouviu essa música? Quem nunca cantou essa música? E eu trouxe aqui a sua letra, onde diz o seguinte: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Irmãos, eu não vou cantar, viu? Eu vou poupar os irmãos da lástima que é eu cantando. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Para o compositor dessa letra, o segredo de uma vida feliz está na realização de um conjunto de expectativas que são comumente associadas à felicidade, ou seja, o que a pessoa necessita para ser feliz ao longo da sua vida. E o autor dessa letra, pensando nisso, ele então elenca cada uma dessas realidades que, se materializando na vida, eu de fato posso assumir que sou uma pessoa feliz. Ela fala de prosperidade financeira, e quem não quer ser próspero financeiramente? Inclusive hoje falávamos pela manhã, né? Mega Sena da virada, 300 milhões de prêmio, o dedo chega a coça para fazer uma fezinha. Mas eu sei que você, assim como eu, não vamos fazer uma fezinha na Mega Sena. Uma saúde inabalável, que os solteiros sejam sortudos e encontrem as almas gêmeas. Posso ouvir um amém? Acho que hoje não tem solteiro aqui. E os casados, olha só, não briguem, amém, amém, amém. Isso merece até um amém tríplice, porque isso é sinônimo de paz e sossego na vida. Mas irmãos, se você observar, há uma certa ironia nesse anseio popular, porque eu e você, nós bem sabemos que algumas pessoas até podem encontrar nessas coisas e terem elas materializadas nas suas vidas, mas que isso não se torna algo, ou não se torna necessariamente uma verdade de que o seu novo ano será mais feliz. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que cada um desses pontos elencados como desejo nessa música, mesmo que eles na sua integralidade se manifestem na nossa vida, não é garantia de que nós teremos um novo ano feliz, porque o erro nessa concepção de felicidade aqui definida
É porque ela é pautada por circunstâncias, por eventos, por acontecimentos que são externos a nós e que por si só não são capazes de modificar ou de influenciar as nossas vidas. Eu posso ser alguém que gozo de uma ótima saúde, mas não sou feliz. Eu posso ser alguém que tenho todo o dinheiro do mundo, mas não sou feliz. Eu posso ser alguém que não brigue com a minha esposa, é só ela que briga comigo, mas, e não ser feliz. Porque o problema dessa música é que ela não passa por duas grandes categorias que são necessárias para que o homem de fato seja feliz. A primeira dessa categoria é o propósito do homem com relação a Deus, ou seja, o homem ele é alguém criado à imagem e à semelhança de Deus, para a glória de Deus e para o seu inteiro louvor. Breve Catecismo de Westminster, primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que ele foi criado? Para glorificar a Deus e para se alegrar nele para todo sempre. Esse é o propósito pelo qual eu fui criado. Logo, eu só sou feliz, e de fato feliz, e por todo sempre feliz, se eu estou cumprindo o objetivo ao qual eu fui criado. Porque senão sempre haverá a falta de algo. Sempre a situação não vai estar completa. Mas uma segunda categoria é a transformação interior e não somente a exterior, tão necessária e que de fato transforma e que vai conformar a criatura à vontade do seu Criador. E quando eu e você somos conformados à vontade do nosso Criador, nós então vamos encontrar significado para as nossas vidas, nós vamos encontrar felicidade para as nossas vidas, nós de fato vamos encontrar alegria em nossos dias, mesmo não tendo tudo isso que essa música diz que é sinônimo de felicidade. É o que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, a carta da alegria, no capítulo 4, fala: olha, eu sei estar alegre em toda e qualquer circunstância da minha vida, porque eu já tive prosperidade, como eu já passei também por escassez. Por isso eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o Senhor é quem está comigo, Ele é o meu Deus. Em outras palavras, essa música, ela ignora o ser mais importante do universo e o maior problema de todos, que é o problema da nossa separação e o pecado entre nós e o nosso Deus. E esses versículos que nós acabamos de ler encerram o Salmo 119 com uma oração. Esses versículos que aqui lemos é uma oração do salmista dirigida ao Senhor, em que mostra o desejo desse salmista para que o Deus opere uma transformação, realize uma transição na sua vida, de um antigo estado para um novo estado, de um ano velho para um ano novo, ou melhor, de um homem velho para um homem novo. E para isso, ele se dirige àquele que unicamente pode promover essa mudança na vida. E, além disso, nós vamos e podemos contemplar nesses versículos aquilo que de fato o homem necessita para ter felicidade em cada um dos seus dias. Diante, irmãos, de tudo isso que nós então falamos, o tema da nossa mensagem nessa noite é: um novo homem para um novo ano. Um novo homem para um novo ano. Irmãos, e antes que a gente anda em tempos tão aqui de mimimi, né? Homem aqui eu estou utilizando no sentido lato da palavra, eu estou me referindo a ser humano, a humanidade, que envolve homem e mulher, e não no sentido estrito somente do sexo masculino. Então, a ideia é de que todos nós
possamos, assim como o salmista, clamar ao Senhor, para que nesse ano de 2020, que é um novo ano, nós também sejamos novos homens e novas mulheres. E em primeiro lugar, esse novo homem, ele possui um novo discernimento. Esse novo homem, que é o desejo ardente do coração do salmista, que o Senhor o transforme, que o Senhor o revista, que o Senhor opere, ele é um homem que ele é conhecido por esse novo discernimento, esse novo conhecimento, esse novo entendimento, que tem novas lentes que o ajudam a enxergar a realidade ao seu redor de uma forma completamente diferente. Os versículos 169 e 170, eles refletem muito bem o caráter desse salmista, que é descrito ao longo de todo o Salmo 119. Ele é um homem que se reconhece como um pedinte de esmolas na presença de Deus, alguém muito pequeno na presença de alguém que é muito grande, suplicando para que o seu clamor ele possa ser ouvido. A sua oração ao longo de todo o Salmo 119 é ao mesmo tempo uma oração extremamente veemente e também uma oração humilde. Se nós pudéssemos parafrasear, o salmista estaria dizendo mais ou menos o seguinte: Deus, por favor, recebe a minha súplica, dá-me fé, concede-me graça para que eu não seja impedido pela minha própria indignidade de chegar à tua presença, que o meu pecado não me afaste de ser ouvido por ti. E o que o salmista, irmãos, então ele pede nesse Salmo 119, é que esse novo entendimento, esse novo discernimento, essa nova contemplação da realidade seja segundo a palavra do Senhor. O Salmo 119, todo ele, é uma grande declaração a respeito da importância da palavra do Senhor e daquilo que ela opera na vida do povo de Deus. E então o salmista, reconhecendo essa importância da palavra de Deus, da sua necessidade, ele entende que esse novo discernimento, que necessita fazer parte desse novo homem, ele não pode ser pautado em qualquer outra coisa que não seja na palavra do Senhor. O salmista, então, ele ansiava que a sua mente, a sua concepção, o seu ser fosse tomado por uma nova compreensão, mas não uma compreensão aleatória, mas uma compreensão em harmonia com a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. E é interessante que o salmista, o tempo todo ao longo do Salmo 119, ele faz um jogo entre o que Deus prometeu e o que Deus e ele então me dá o que o Senhor me prometeu. Ele olha para aquilo que o Senhor promete ao longo da Escritura e dá: Senhor, então me dá isso que o Senhor me promete. Ele sempre então, ele apela para essas promessas do Senhor, de um Deus, promessas essas que atestam que o nosso Deus, ele é cuidadoso e que ele daria sabedoria ao seu povo. Que o Senhor não ocultaria essa sabedoria, pelo contrário, ele incentiva a mim e a você que busquemos essa sabedoria do alto na direção de toda a nossa vida. E então o que ele está dizendo nesse momento? Ele está ativando essas promessas. Senhor, o Senhor se lembra daquela promessa que o Senhor fez? Dá-me segundo a tua palavra. E aqui há um contraste grande entre o que o salmista suplica e aquilo que os próprios inimigos do salmista até esse momento caracterizam. Davi, provavelmente o autor desse salmo, sabiam que os seus inimigos agiam constantemente, não com sabedoria, mas com ignorância, ou seja, eram homens que não possuíam um conhecimento prévio, ou que até mesmo haviam conhecimento, haviam sido instruídos,
mas que não sabia como interpretar essas informações. Lembre-se, irmãos, os inimigos de Davi não eram somente externos a Israel, haviam muitos inimigos em Israel. Logo, os inimigos de Davi, aqueles de fora, lógico, não conheciam o Senhor e os seus preceitos, mas aqueles dentre o povo de Israel, sim, conheciam. O que às vezes, a ignorância com que eles agiam, é porque às vezes eles não haviam interpretado corretamente essas informações. Irmãos, a Escritura e esse salmo específico mostra claramente que se eu e você queremos ter sabedoria, nós precisamos encontrar um sistema de comunicação perfeito entre a nossa mente e coração e o nosso Deus. Na nossa comunicação cotidiana, muitas vezes inúmeros ruídos atrapalham, sejam eles por alguma circunstância que impeça que aquela mensagem chegue até nós, ou por alguma dificuldade pessoal, nós nos vejamos impedidos de compreender ou ter um contato correto com aquela informação. Logo, isso nos impede, muitas vezes, de termos um contato adequado. E da mesma forma, irmãos, Deus escreveu uma carta a nós. Essa Bíblia que você tem aí na sua mão, é a carta do Senhor para mim e para você. E a pergunta é: como é possível eu e você estarmos em contato com ela, semana após semana, dia após dia, e nem sempre termos sabedoria a partir dela? Como muitas vezes nós também agimos com ignorância, agimos sem um discernimento pautado pela palavra. É também por causa de inúmeros ruídos na comunicação que precisam ser tratados. Se nós, irmãos, queremos ser esse novo homem, essa nova mulher, nesse novo ano que está aí às portas, é de suma importância que eu e você possamos extirpar da nossa vida esses ruídos que nos impedem de ouvir o Senhor, que nos impedem de ter um contato adequado com a doce voz do Senhor, porque o correio divino até entregou a carta, o provedor colocou o e-mail diante de nós, mas é nós que não estamos dando ouvidos à voz do Espírito, nós não estamos dando ouvido à pregação, nós não estamos dando ouvido ao estudo da Escritura. A palavra de Deus, a voz do Senhor entra por um ouvido e sai pelo outro, sem estacionar dentro de nós, sem promover transformação nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos entediados, estamos enfadados. Às vezes achamos que já sabemos de tudo, que já aprendemos tudo que nós poderíamos aprender, e então não damos mais atenção àquilo que nos é falado, àquilo que nos é transmitido. E eu creio que esse é o sintoma mais presente no nosso meio, nos nossos dias. Nós estamos seduzidos por outras fontes de autoridade e não julgamos ser assim tão importante aquilo que a Escritura tem para nós. Ao longo desses anos, trabalhando mais de perto, principalmente com os jovens, eu pude perceber, irmãos, o quanto ideias, filosofias, valores, conceitos do mundo lá fora são mais atrativos para eles do que aquilo que a palavra de Deus ensina. O quanto conceitos pregados pelo mundo dominam o seu coração mais do que a palavra de Deus. Mas não somente eles, olhando para o todo da igreja, de
em todo o solo brasileiro, essa também é uma realidade. Ideias, valores, conceitos lá fora aquecem, inflamam o nosso coração, muito mais daquilo que o Senhor nos ensina e nos transmite por meio da sua palavra. E quando nós, irmãos, vivemos assim, nós vamos perpetuando esse abismo entre verdade e vida, esse abismo entre teoria e prática, e vamos nos tornando servos ignorantes, inculturados na cultura de Deus, por causa da obstinação do nosso próprio coração, de não buscarmos o discernimento a partir da palavra, ao não permitirmos que a palavra seja a lente por meio da qual nós olhamos para a realidade ao nosso redor e a interpretemos. Eu e você precisamos buscar esse entendimento do Senhor. Entendimento biblicamente orientado é um mandamento sobre todo o servo do Senhor que vive debaixo do sol. Nós não temos desculpas para não buscarmos entender as coisas divinas. Sabedoria não vem de graça, ela necessita ser labutada. Por isso, irmãos, estipule como meta para o seu próximo ano ler mais a palavra de Deus, participar de momentos onde você pode estudar da palavra de Deus. Se você não pode, tenha contato com literatura cristã. Irmão, se tem um negócio que eu tenho prazer em indicar livro para os crentes, é algo que me deixa feliz. Você quer agradar o meu dia, eu receber uma mensagem sua falando: pastor, me indica um livro, porque ali eu estou vendo que você está tendo sede, que você quer buscar, que você quer conhecer mais esse Deus, que você quer ter a sua vida amoldada à vontade do Senhor. Por isso estipule isso como meta. Irmãos, hoje nós não temos desculpa. Basta nós abrirmos a tela do nosso computador ou do nosso smartphone, nós temos um mundo diante de nós. Hoje temos vários aplicativos, inclusive um que eu sugiro para você, que ele tem tanto e-book como audiolivros. Você pode ouvir o livro enquanto dirige, enquanto trabalha. É um aplicativo que chama The Pilgrim. Custa R$16,90 a assinatura dele. É muito bom, tem muito livro bom, em áudio e tem também em e-book. Então, estude, corra atrás do discernimento. Mas em segundo lugar, um novo homem possui também uma nova liberdade. No versículo 170, o salmista, ele clama novamente, ele faz uma petição na presença do Senhor, agora por livramento. Depois de, você pode ler todo o Salmo 119 lá na sua casa, eu encorajo você a fazer a leitura de todo esse salmo, antes de dormir, aquela leiturinha básica. Leia o Salmo 119 antes de você dormir. Vai ficar nítido que em todo ele o salmista demonstra essa necessidade de livramento. E aqui a expressão utilizada pelo salmista no versículo 170 transmite a ideia como se o copo tivesse chegado ao seu limite. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu preciso de trégua. Senhor, eu não aguento mais. E eu não sei se você já observou, mas essa é um tipo de oração que aparece constantemente na Escritura. Vários servos do Senhor que aguentaram pancadarias de todos os lados, em algum momento das suas vidas, chegaram ao Senhor dizendo: eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. Homens como José, homens como Elias, homens como Moisés, homens como Samuel, como o próprio apóstolo Paulo, mostram essas orações cheias de fervor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia deles, e que afastasse todo o mal diante deles, e que ao mesmo tempo os reabastecesse com o combustível espiritual, para que eles continuassem dando conta do recado que o Senhor havia confiado em suas mãos.
Mas nós sabemos, e o Salmo também deixa isso muito claro, que esse livramento que o salmista aqui clama por ele, não é somente no que tange aos perigos externos, os perigos de fora, mas também aos perigos internos. O Salmo deixa bem claro que a ação principal de Deus na vida do salmista é uma ação que deve acontecer dentro dele, que deve acontecer no seu coração. Os versículos 173 a 175 dizem: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajuda-me os teus juízos. Não sei se você consegue perceber, mas essa é uma oração muito pessoal. Não é algo distante, é algo que está aqui bem perto. Ele anseia por esse livramento do Senhor, que ocorre por meio da palavra. Ele pede que esses resultados internos nele aconteçam, para que o seu prazer, para que o seu comprometimento, para que ele seja livre da prisão, para que ele seja livre do seu próprio pecado. E, irmãos, essa é uma realidade que permeia não só os cristãos, de que há algo errado em nós, que nós precisamos ser livres de algo. As pessoas, de um modo geral, embora muitas vezes elas não assumam, mas elas sim, elas reconhecem lá no fundo que há algo de errado nas suas vidas, que algo precisa ser transformado. Embora elas digam que o homem é necessariamente bom, que as crianças são inocentes, no fundo, elas sabem que não é isso. Um exemplo disso é um escrito de Fernando Pessoa, um importante e aclamado poeta do passado. Ele se declarava gnóstico e neopagão místico. Ele dizia não acreditar em Deus. Inclusive ele dizia e reconhecia o homem como semideuses. E num escrito dele chamado Prece ou Oração, a última estrofe ele diz o seguinte: Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Irmãos, esse Senhor aqui que ele utiliza não é o nosso Deus. É um Senhor genérico, mas encaixa bem naquilo que nós estamos dizendo. Que, por mais que ele tivesse essa concepção positiva do homem, os tratando como semideuses, no fundo, ele reconhecia que havia algo dentro dele que ele precisava ser livre. Ou seja, em sua ideia, para que ele alcance tudo o que ele diz nas estrofes anteriores do seu poema, era necessário que ele fosse livre de si mesmo. Mas a pergunta é: como pode o homem livrar-se do seu próprio mal? Como é possível fazer isso? Isso é impossível, sem que uma intervenção poderosa, vindo de fora, opere tal livramento em nós. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, deixa clara essa realidade da dificuldade que ele experimentava, pois ele diz: no tocante ao homem interior, eu até tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a admissão, essa é a verdade, esse é o cativeiro que todo homem trilha, enquanto aqui caminha sobre a terra. E é essa, irmãos, a realidade que nós precisamos assumir. Nenhum problema pode ser tratado se não há, em primeiro lugar, o reconhecimento que há um problema.
Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos tão bons como nós somos. E louvado seja o Senhor, que diante dessa realidade tão triste que Paulo fala de si mesmo, ele não para por aí. Porque no capítulo 8 ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. A teologia de Paulo, a teologia da Escritura, afirma que é somente quando a providência de Deus é favorável a mim e a você, nós podemos ter um caminho de escape para a tentação, nós podemos dizer não à tentação. E é isso que Agostinho diz, Agostinho de Hipona diz, que agora em Cristo Jesus nós podemos dizer não às tentações, não ao pecado, porque antes nós não podíamos não pecar, é o que Agostinho diz. Paulo em 1 Coríntios 10 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Irmãos, e não há nada mais confortante do que isso, pois mesmo sabendo da multiplicidade de tentações que se levantam contra mim e contra você todos os dias, em todos os momentos, com a tentação vem o livramento do Senhor. Eu e você temos uma superior esperança em Cristo Jesus. Contudo, nós precisamos amar essa verdade, para que então nós não sejamos escravos das nossas paixões, das nossas cobiças, dos nossos desejos contrários ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar que nós, como novas criaturas, como Paulo mesmo diz, nós gozamos de uma nova liberdade, nós não somos mais prisioneiros, cativos do pecado. Ele não tem mais a última palavra sobre nós. Na verdade, quando pecamos, somos nós que damos a última palavra, porque dizemos: eu quero pecar, eu quero desobedecer, eu quero quebrar o mandamento do Senhor. Tenha como objetivo, meu irmão, para o próximo ano, tratar o seu pecado, assim como eu também preciso tratar o meu. Nós não podemos relegar isso mais para o futuro. Já, agora, juntos, vamos começar a tratar esse mal que ainda habita em nós. Mas um homem para um novo ano também é alguém que possui um novo louvor. Um novo homem para um novo ano, ele possui um novo louvor. O salmista, ele não fica só na parte de baixo da sua depressão espiritual, mas no versículo 171 e 172, nós vemos agora que ele se move na direção da autoconfiança de que Deus inevitavelmente o ensinará em todo decreto, que o Senhor vai o instruir na sua palavra, que o Senhor vai moldar a sua vida por meio da Escritura, em toda a sua bondade, pois o Senhor sempre tem feito isso e vai com toda a certeza continuar fazendo. Como vimos hoje, falando a respeito da oração, Cristo Jesus é aquele que no passado foi prometido que seria aquele que intercederia por nós, mas que no presente continua intercedendo em nosso favor. E o nosso Deus é esse Deus que operou no passado, mas que continua operando nos nossos dias. Por isso, na ideia do salmista, quando essa transformação acontecer, quando essa adequação da sua vida à palavra do Senhor for promovida pelo próprio Senhor, que ele esteja pronto para louvar, que os seus lábios louvem ao Senhor, que ele esteja pronto para agradecer ao Senhor, para que ele possa responder à ação divina com o louvor que Deus merece. Irmãos,
Essa é a forma de alguém que foi transformado pelo Senhor, de alguém que foi alcançado pela verdade. Alguém cujos lábios irrompem em louvor, em adoração, em gratidão ao Senhor. Diferente do velho homem, que não reconhece o favor de Deus, que não reconhece a sua intervenção, que não reconhece a sua providência, que não reconhece a bondade do Senhor sobre a sua vida. Aqueles que desconhecem a verdade de Deus possuem lábios tortos, possuem lábios muitas vezes profanos, cheios de blasfêmia contra o Espírito Santo, pessoas que fazem inferências ignorantes a respeito da máxima autoridade do mundo e a respeito também da Escritura. Nós tivemos há poucos dias o exemplo do Portas dos Fundos, com o vídeo que eles lançaram na Netflix. A que ponto o ser humano destituído da graça de Deus pode chegar? Mas, irmãos, não pense que isso é só do lado de lá. Do lado de cá também. Redimidos com lábios duros, com lábios insensíveis ao louvor a Deus. Gente que, apesar de conhecer a verdade, responde sem nenhuma alegria, lábios calados, lábios indiferentes, lábios que se contentam em processar meros farelos todos os dias. Muitas vezes nós, diante da enfermidade, dizemos: oh, por que, Senhor? Por que eu fiquei doente? Mas, irmãos, agradeça ao Senhor, porque o Senhor te dá a oportunidade de tratar essa enfermidade. Esses dias, depois de um estudo bíblico, eu fechando as coisas para poder ir embora, aí uma certa pessoa chegou para mim e disse: eu tenho que ir embora, e ainda, a hora que eu chegar em casa, eu tenho que fazer janta. E aí, aquele dia eu estava assim, meio com a veia atacada, eu virei para ele e disse: que bom que você tem comida ainda para a hora que você chegar em casa e fazer janta. Já pensou se a hora que você chegasse em casa, você tivesse que dormir com fome, porque não tem nada na sua despensa? Irmãos, nós precisamos ver a providência de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, porque o Senhor não nos desampara. Se nós estamos enfermos, mas temos a oportunidade de nos tratarmos. Se estamos passando por qualquer outra circunstância, o Senhor está entrando com a provisão. Se eu não tenho fartura, mas pelo menos o pão nosso de cada dia está ali na nossa mesa. E um novo homem, irmãos, é alguém que reconhece a bondade de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações. A nossa língua, ela necessita celebrar a lei de Deus. A nossa língua precisa ser uma língua regenerada, que não se cansa de recitar os mandamentos de Deus, de rememorar os mandamentos de Deus. Ela não se cansa de declarar a superioridade da norma de Deus em relação a todas as outras normas dos homens. Mais um objetivo para o ano de 2020. Celebre ao Senhor. Seja grato pelo Senhor, por tudo quanto Ele tem te dado, por tudo quanto Ele tem provido a você. Como eu disse hoje pela manhã, se nós olharmos para 2019, com certeza nós vamos ver a bondade do Senhor em cada um dos momentos da nossa vida. Por isso, irmão, louve, adore, seja agradecido. Mas em último lugar, um novo homem é alguém que encontrou um novo pastor.
Um novo homem é alguém que encontrou um novo pastor. O versículo 176 diz: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É tão bom, irmãos, quando nós lemos alguém que não está enganado nessa vida, alguém que não é bobo, alguém que não é utópico, alguém que não vive no mundo da fantasia, porque o salmista é realista, o salmista ele é pé no chão, ele fala que os seus inimigos são problemáticos, mas ele também afirma que a tendência do seu coração é ser como uma ovelha desgarrada, um homem que anda de forma errada, sem propósito, sem norte. E não se engane, existem inúmeras pessoas que hoje também se sentem assim nos nossos dias. Você só tem muita oferta de ajuda no mundo porque tem muita gente andando de forma torta, muita gente sem rumo, muita gente achando que por causa das suas conquistas profissionais, por causa das suas conquistas relacionais, alcançaram tudo, mas logo ali elas se encontram perdidas. Basta olhar, irmãos, os consultórios psicológicos. Os psicólogos não têm mais espaço na sua agenda. E por quê? Por causa dessa realidade. Pessoas sem norte, sem rumo, sem direção, desnorteadas. Pessoas que até têm tudo aquilo que a canção diz, mas que estão perdidas. E é por isso que o salmista suplica por algo que depende exclusivamente do Senhor, que o Senhor vá ao encontro dele e o resgate. E há algo que nós precisamos saber a respeito do nosso pecado, é que eu e você não temos condições de ir até Deus. Os efeitos da queda são muito maiores do que simplesmente não sabermos o caminho de volta para casa. O homem sem Deus não está simplesmente desnorteado, ele está totalmente acabado, totalmente destruído, ele está totalmente vencido pelas trevas, ele está totalmente derrotado. Em seu estado natural, não há salvação que o homem possa produzir ou que ele mesmo possa alcançar. Em certo momento do ministério de Cristo, quando ele olha para as pessoas ali da sociedade da Judéia, enquanto realizava o seu ministério, os seus olhos viram além da casca externa, e ao se compadecer daquele povo, ele disse: esse povo é um povo como ovelhas sem pastor. Ou seja, essas pessoas, essas ovelhas caminhavam de forma errada, e esse caminhar de forma errada continua até os nossos dias. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo veio e se tornou o nosso verdadeiro pastor. Enfim, e de uma vez por todas, nós temos o verdadeiro bom pastor, alguém que nessa jornada, em nosso resgate, se entregou por nós, colocou a sua própria vida sobre o altar de sacrifício, derramou o seu próprio sangue, e por meio dessas coisas nós temos o perdão. E esse perdão e esse resgate que Cristo promove, ele é irrevogável, porque não há nada que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, é bem possível que eu e você tenhamos algumas metas de ano novo, que é muito comum nessa época do ano termos. Como eu disse pela manhã, às vezes a sua meta para o próximo ano é entrar em forma, ir para a academia. Eu e a Cimê já temos uns 3 anos que a gente faz essa promessa de ano novo, mas até hoje, e eu acho que o ano que vem também não vai dar para concretizar. Aprender um novo idioma, aprender um curso de culinária, esse eu precisava, porque se eu colocar água para ferver, é perigoso queimar. Às vezes a sua meta
é passar mais tempo com seus filhos. Às vezes a sua meta é investir melhor os seus recursos. E todas essas coisas, meus irmãos, são boas, são legítimas. Mas um homem não será verdadeiramente novo, a não ser que ele tenha um novo pastor na sua vida. Porque somente quando ele tem um novo pastor é que ele consegue encontrar um novo significado e um novo propósito para cada um desses pontos da sua agenda. Aquele que não tem a Cristo como seu pastor, ele vai para a academia para quê? Geralmente para ficar em forma, para ficar aquela pessoa 2x2, para impressionar os outros com o seu porte físico. Aquele que tem a Cristo Jesus como bom pastor, ele vai também para a academia, só que o seu propósito é outro. É cuidar do seu corpo, para a sua própria saúde, porque é mandamento do Senhor cuidar de nós. Quando Cristo Jesus é o nosso bom pastor, nós vamos entender que passar mais tempo com os nossos filhos, é sim mais primordial do que termos às vezes uma vida financeira tranquila, estável, bem arregimentada. Se Cristo é o meu bom pastor, eu vou sim ser um investidor na bolsa de valores, ou seja lá onde for, mas eu vou investir para que eu possa contribuir mais com o reino. Eu vou investir para que aquilo que eu ganhar, eu possa colaborar e sustentar mais um missionário, e não o ter somente por ter. Você consegue, irmão, perceber a diferença que Cristo opera na nossa vida, quando Ele se torna de fato o verdadeiro pastor sobre nós? Nós fazemos as mesmas coisas que o pessoal lá fora faz, mas nós fazemos pelo motivo certo, na direção certa, de um modo que glorifica a Deus. Você quer ser feliz nesse novo ano? Você quer ser um novo homem feliz nesse novo ano? Saia daqui hoje perguntando para Cristo o que Ele quer de você. Saia daqui hoje se fazendo essa pergunta: o que Cristo quer de mim? Que os propósitos do Senhor se cumpram em nós, e não aqueles propósitos egoístas, mas sim os bons propósitos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos aqui te agradecer por mais esse momento, ó Pai, onde o Senhor falou a nós, onde o Senhor nos instruiu. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse ano que se finda, pelas ricas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Te agradecemos também, ó Deus, pelos momentos difíceis que experimentamos, pois sabemos, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor estava lá, que o Senhor trabalhou em nossas vidas, que o Senhor proveu o socorro a nós. E, ó Pai, ao olharmos para esse novo ano que se avizinha, a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a que nesse novo ano nós sejamos novos homens e novas mulheres. Homens e mulheres, ó Deus, que possuem um novo pastor. Homens e mulheres que possuem um novo louvor. Homens e mulheres, ó Pai, que
possuem uma nova liberdade. Homens e mulheres que possuem um novo entendimento agora pautado pela palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nos transformando de glória em glória. Que o Senhor, ó Deus, mude a nossa visão, que a palavra do Senhor, nesse ano de 2020, seja as lentes, a qual, ó Deus, nós enxergamos a realidade ao nosso redor e a interpretemos, para a glória do Teu nome e o louvor do Senhor. É em nome de Cristo que oramos. Amém.